Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas daqueles rocks que geraram polêmicas na época do lançamento e que até hoje ainda incomodam muita gente. Número 10. Closer, Nine Inch Nails. Talvez o mundo não estivesse pronto em 1994 para um videoclipe que mergulhava em dominação, submissão e desvios sexuais. Isso ajuda a explicar por que Closer, do Nine Inch Nails, recebeu tanta atenção da mídia na época. A música é, na verdade, mais uma narrativa interna do que uma projeção externa de desejo sexual. Nunca subestime o poder de um refrão memorável, no entanto, porque a maioria das críticas a Closer se concentrou apenas na estética visual e na linguagem explícita da música. Inicialmente exibido só de madrugada na MTV, o vídeo acabou ficando tão forte que ajudou o Trent Reznor e o Nine Inch Nails a se tornarem um dos nomes mais conhecidos do rock industrial. Número 9. Angel of Death, Slayer. O universo da fantasia sempre foi terreno fértil para o heavy metal clássico. Mas a cena thrash metal que dominou os anos 80 tinha outros planos para suas letras. Política e fatos históricos começaram a aparecer em hinos do gênero, como Angel of Death, do Slayer. Essa faixa do lendário álbum Raining Blood foi ainda mais polêmica por tratar de um tema extremo: a Alemanha nazista. Angel of Death, ou Anjo da Morte, fala especificamente dos experimentos médicos e crimes de guerra de Josef Mengele, cujos trabalhos em Auschwitz o tornaram um dos nomes mais infames da história. Foi uma escolha de tema bem sombria, que acabou causando espanto em quase todo mundo. Número 8. Illegal Alien, Genesis. Olha, sinceramente, é até meio desconcertante que os pioneiros do rock progressivo do Genesis tenham gravado essa música, quanto mais lançá-la como single. Illegal Alien tem boas intenções, pelo menos no que diz respeito ao conteúdo lírico. Afinal, a música é escrita sobre as dificuldades reais que muitos enfrentam ao tentar obter vistos e documentos de imigração para países como os Estados Unidos. A polêmica, então, se desenrola com a decisão de Phil Collins de cantar com uma afetação na voz, que soava quase como uma paródia. Para piorar, o clipe de Illegal Alien abusava de estereótipos que acabaram prejudicando a mensagem central. Pode não ter sido proposital, mas essa música, que parecia inofensiva, envelheceu muito mal com o passar do tempo. Número 7. Get Your Gun, Marilyn Manson. Sinceramente, dava para encher essa lista inteirinha só com os vários momentos de Marilyn Manson que colocaram o cantor e compositor em apuros ao longo dos anos. Bom, a gente preferiu, no entanto, focar no mundo, que pelo menos na época ainda aguardava o impacto cultural de Manson. Para quem não viveu a época, pode ser difícil imaginar o quanto músicas como Get Your Gun assustaram os pais no início dos anos 90.
Além disso, a canção acabou sendo citada após o massacre de Columbine, em 1999, acusada de influenciar os responsáveis pela tragédia. Só que, na verdade, Get Your Gun falava sobre outro caso real, o assassinato, em 1993, do médico David Gunn, que realizava abortos. Número 6. He Hit Me, and It Felt Like a Kiss. The Crystals. He hit me, but it didn't hurt me. Muitas vezes a gente usa a expressão "era outra época" para justificar certas diferenças culturais. Mas no caso de He Hit Me and It Felt Like a Kiss, do The Crystals, em 1962 as pessoas já estavam irritadas e ofendidas com a música. He hit me, and it felt like a kiss. Todos os envolvidos na música têm uma opinião sobre por que ela funciona ou não. Desde a vergonha da compositora Carole King até o trabalho de produção sombrio e ameaçador de Phil Spector. Isso é importante, porque a atmosfera de He Hit Me combina com a sua temática de abuso, manipulação psicológica e até síndrome de Estocolmo. Como uma música pop, ela continua sendo uma das curiosidades mais sombrias da indústria musical. And when he kissed me, he made me feel. Número 5. Sex Type Thing, Stone Temple Pilots. Escrever uma música do ponto de vista de um personagem sombrio ou perturbado pode, muitas vezes, sair pela culatra. Scott Weiland descobriu isso da pior forma quando, em 1993, começaram as críticas contra Sex Type Thing, do Stone Temple Pilots. Hoje em dia, é mais fácil entender que a canção foi escrita sem relação com as opiniões pessoais de Weiland sobre sexo, relacionamentos ou violência. Mesmo assim, isso não impediu que muitos jornalistas e fãs criticassem a música, acusando-a de glorificar e romantizar a agressão sexual. Scott Weiland chegou a dizer numa entrevista a Rolling Stone, em 93, que nunca imaginou que as pessoas fossem associá-lo ao protagonista de Sex Type Thing. Número 4. Money for Nothing, sem censura, Dire Straits. Você nunca ouve essa versão de Money for Nothing do Dire Straits no rádio e nem ao vivo. A versão do álbum desse grande sucesso, no entanto, é uma história diferente, contendo um verso extra que colocou o Dire Straits numa situação realmente complicada. A situação é parecida com a de Sex Type Thing, do Stone Temple Pilots, já que Mark Knopfler também canta Money for Nothing a partir da perspectiva de um personagem externo. Nesse caso, não parecia fora de lugar que o protagonista da música, um trabalhador comum, usasse os termos ofensivos que aparecem nesse verso. Knopfler meio que defendeu a sua decisão em uma entrevista a Rolling Stone em 1985, mas continuou cantando o verso nas turnês, substituindo a palavra original por Queenie, outro termo pejorativo usado para se referir a homens gays. Número 3. One in a Million, Guns N' Roses. Yes, I needed some time to get away. Essas lendas se envolveram em polêmica basicamente desde o início, e não só com a capa proibida do álbum de estreia Appetite for Destruction, mas também com o segundo disco. A faixa One in a Million do álbum Lies rendeu muita dor de cabeça para Axl Rose e companhia por causa da letra. A música foi acusada de praticamente todos os tipos de preconceito e intolerância possíveis, desde questões raciais e sociais até as declarações inflamadas de Axl Rose contra a comunidade LGBTQIA+.
O resultado final também não é nada melhor quando olhamos para trás. E a faixa merecidamente rendeu muitas críticas ao Guns N' Roses. Mesmo hoje, One in a Million ainda é considerada uma das decisões criativas mais confusas da banda. Don't point your finger at me. I'm a small town white boy. Just trying to make ends meet. Número 2. God Save the Queen, Sex Pistols. God save the Queen, the fascist regime. Não mexa com a monarquia, ou pelo menos não lance um single ácido e satírico chamado God Save the Queen, a menos que esteja preparado para lidar com as consequências. Os Sex Pistols e o empresário Malcolm McLaren pareciam satisfeitos quando lançaram esse gesto de desprezo à sua própria nação. A música era uma referência intencional ao hino nacional do Reino Unido, um marco do punk dos anos 70, que não se importava com quem pudesse ofender. God save the Queen. We mean it, man. God Save the Queen foi banida das rádios e muitas lojas britânicas se recusaram a vender cópias físicas do single, apesar da sua popularidade. Basicamente, a música personificou o espírito punk de irritar as pessoas e fez isso de um jeito absolutamente fabuloso. Antes da gente continuar, se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não está inscrito e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos conteúdos. Número 1. Cop Killer, Body Count. Olha, ficamos realmente impressionados que um dos veteranos do hip hop, Ice-T, tenha sequer considerado se aventurar no heavy metal ao formar o Body Count em 1990. Esse polêmico artista continuou a agitar a sociedade com o álbum de estreia da banda, que trazia a infame faixa intitulada Cop Killer. Quase todo mundo tinha uma opinião sobre Cop Killer no início dos anos 90, desde o presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush, até o ator Charlton Heston. Esse último, Charlton Heston, ficou famoso por criticar furiosamente o conteúdo da música, que atacava a polícia, e foram justamente as palavras de Heston, somadas à pressão de várias corporações policiais, que levaram o álbum Body Count a ser retirado das prateleiras. Uma nova versão censurada foi lançada no seu lugar, incluindo uma faixa de substituição chamada, de forma irônica, Freedom of Speech, ou liberdade de expressão. Freedom of speech, yeah. Just watch what you say. Freedom of speech, yeah, boy. Just watch what you say. A vida é curta demais para se ofender? Ou existem limites de bom gosto que simplesmente não deveriam ser ultrapassados? Deixa sua opinião aqui nos comentários.